Opa galera, estou aqui na tier list, mais uma tier list no caso, eu que nunca tinha pachorra, assisti todos Hora do Pesadelo. Até que deu essa vontade, então essa experiência, e foi uma experiência até razoável, cara. Perto de Hellraiser, que foi um ano se terminar aquilo lá, cara, porque cada filme passava mais raiva ainda. Aquilo foi bizarro. No geral, acho que Hora do Pesadelo foi uma das melhores franquias que eu peguei pra inteira. Porque, tipo, tirando um ou dois filmes, o resto é bom de assistir, cara. Coisa assim, vamos lá, vamos começar logo. Tem a categoria Pesadelo Top, claro que vai entrar só um filme nessa categoria. Um bom Pesadelo é um filme muito bom da franquia, bom, mas que não chega perto do ápice do primeiro, do top 1 aqui. Pesadelo Comum, um filme como mais ou menos, mediano. Sonho de Nenê, é ruim mesmo, cara, não tem como dar. E que porra foi essa? Uma categoria muito específica. E lá vamos nós. Começando pelo primeiro logo, Hora do Pesadelo 1. Clássico absoluto, cara. Cara, é muito bizarro, cara. Começa pela maquiagem, cara. Ele entra na categoria Pesadelo Top por causa disso. Por causa da maquiagem, o Fred e a apresentação do Fred desde o começo. A Tina vê o Fred no meio de um beco. Começa assim uma figura esquelética com uma carne tudo queimada. Cara, aquela cena já marcou na hora, cara. Automaticamente. E Hora do Pesadelo 1, cara, é muito doideira, cara. Como que eu vou explicar isso, cara? Eu tentando me lembrar agora que foi o primeiro, cara. Eu assisti até o remake, então vou ter que lembrar de cabeça que eu tava vendo. Mas o primeiro ponto positivo é a maquiagem, cara. Tipo, parece uma carne exposta viva, cara, do Fred, cara. Esse é o primeiro ponto positivo para esse remake. A trama. A trama em si, cara, do Fred. Tipo, não é explicado tecnicamente o Fred ali. Ele é só um bicho da trama mesmo. Não é tipo explicadão mesmo. É só lá no 3 que é explicado o que aconteceu com o Fred, teoricamente, cara. É só pro 3, cara, explicado. No primeiro não, cara. Ele é um bicho assustador que mata jovens, cara. Tem a cena emblemática do Johnny Depp com sangue, cara. Aquilo é doideira, cara. Cara, e tem fora que dá pra tirar muito subtexto do filme do Fred, cara. E isso é uma parada muito foda, cara. Todos os adultos são problemáticos nesse filme, cara. Você consegue perceber isso, cara. Tanto que a marca do Fred é isso, cara. Cara, é fora a protagonista, cara. Ela não é insuportável. Ela é inteligente, cara. Ela usa o Fred, usa o poder do Fred contra ele, cara. Eu acho muito genial isso, cara. Eu não tenho palavra pra esse filme, cara. É genial, cara. O primeiro, assim, é genial, cara. É meio difícil ter palavras, cara. Porra, cara. É complicado, cara. Fora que uma das mortes mais marcantes, cara, diferente do remake, que eu já vou falar dele depois, em seguida, que a morte do Fred já é pra ser uma bizarrice total, a morte do cara é enforcamento, cara. É diferente das unhas mesmo, cara, do Fred. Um pouco diferente da própria unha dele, cara. Eu achei genial aquela cena. Cara, mano, é bem bizarro eu falar que é muito foda, cara. Só é muito foda esse filme, cara. Não tem o que falar, cara. Fora que você tá torcendo pra ser criança, cara. É meio irônico, cara. Meio irônico. O Fred Krueger é um vilão bem irônico até. Você torcer pra ele. Retalhador crianças. É bem específico, mas tirando esse fato, o Fred Krueger é uma masterpiece terror, cara. Não tem como. E lá vamos nós pelo o remake. Esse é divisivo, mas acho um bom filme. Ele é bom pra ótimo, cara. Tem um rolê que falam sobre o bastidor do primeiro Hora do Pesadelo. E falaram que o diretor tinha essa ideia desde o princípio. Do Fred ser um molestador barra assassino. Ao mesmo tempo. A ideia do Wes original era justamente deixar o pior do monstro humano no Fred. Só que a New Line não quis fazer, só que isso deu muito certo. E falando do filme em si, cara, eu gosto do remake, cara. Por que pareça, cara. Ele tira um monte de fatores dos antigos que eu acho meio bizarro, cara. Que já vou explicar lá pro quinto e sexto filme. Que você não dava pra entender que era pesadelo, que era realidade daquela bagaça, cara. Aquele stick de sono, que o pessoal dá implicada, faz muito mais sentido no próprio original, cara. Mas o original é original, tem como mexer, cara. Esse stick de sono faz muito mais sentido.
Fora que ele tenta não glamorizar, tipo, trauma, mas tipo usar o Fred como um gatilho pra trauma, cara. Dos abusos da infância deles, cara. Cara, eu acho muito foda esse detalhe. Fora que tem uma cena que eu achei muito boa, cara, assistindo. Foi a primeira morte, cara. Que podia fazer um Fred só naquela pegada, cara. Pra ser mais sério, cara. Fred só naquela pegada, realista, mas nessa pegada. Eu não ligaria, cara. Que o Fred usaria eles como forma de suicídio. Diferente da forma de matar. Tanto que o cara coloca a faca na própria garganta e se mata no começo. Cara, achei genial aquilo, cara. Como um trauma reprimido, ele se matou pra se levar o trauma, cara. Seria muito foda isso aqui, mas isso é só o subtexto que eu consegui tirar. No caso do remake, cara. Cara, fora que o próprio cara que faz o Fred do remake, cara, eu não acho um cara ruim, tecnicamente falando. Eu não acho um cara ruim, cara, basicamente. É por isso que eu falo, cara. Eu sempre abraço o remake, cara. Por causa disso, cara. Quando o remake não é ruim. Sempre abraço o remake, cara. Quando você pega subtexto, um monte de coisa, você consegue gostar do filme, cara. A interação do Jack Harley é boa, cara. Mas, cara, é muito difícil superar a do Robert Englund como Fred Krueger, cara. É muito difícil, cara. Que é bizarro, cara. Cara, que eu vejo Paulo só sentar pau no remake, cara, não tá escrito, cara. Na internet, cara. Nossa senhora. Mas pra mim sempre foi muito bom, cara. Mesmo sem assistir o original, cara. Tecnicamente foi a hora pesadelo que eu mais tinha na vida. Sempre gostei do Fred. Mesmo que esse Fred é esquisito. Sempre gostei mais do Fred, cara. Dos outros vilão. E vamos para o 2. Cara, colocando só em Denê, por causa de um detalhe específico. Esse não é o Fred Krueger. É tudo menos Fred Krueger, cara. Cara, que esse filme sabe? Meio que o Fred nesse filme é tipo um demônio querendo incorporar no personagem do... Esqueci o nome do personagem, cara. É meio isso, cara. É meio que isso, cara. Meio que é uma possessão. O Fred é diferente, cara. E a maquiagem aqui já dá uma degringolada, cara. Parece que o Fred é um bonecão já, cara, nesse filme, cara. Fora tanto que confundi com o 4, cara. E tem uma cena do Ox Solar, cara. Tanto que confundo com o 4 essa cena, cara. Com o 4 com o 2 é bastante. Cara, o problema aqui é só o Fred, cara. Que o filme, no geral, tem um body horror recente, tem uma violência legal. Cara, tem a história do subtexto do personagem, mas eu não entendi o subtexto, sinceramente. Pra mim, o cara contra um amor dele, cara, tipo... Cara, o cara lutando contra ele mesmo, cara. Contra o que ele é, basicamente. Isso que é o significado desse filme, que eu entendi pelo jeito. Ele lutando contra ele é, de verdade. Cara, acho que Crianças Estão Mortas é legal, cara. Ele um body horror maneiro. Quando o Fred sai dele, cara. A pele sai junto. Tem uma outra questão que o Fred faz quase matar a própria irmãzinha pequena. Cara, o Fred possessão, cara, no caso. Cara, fora que ele termina de uma forma que não tem como continuar. E a única, cara, e vem outro problema no 2, que é específico. Não tem significado de continuação. Tirando o diário e a casa. Não tem nada de continuação daí, por isso. Então, esse ponto mais fraco na questão do estado do Fred, cara. Junto com o outro que vai vir depois, cara. Mas esse ali vai entrar aqui, que porra é essa, cara? Porque não faz sentido, cara. Cara, o ponto positivo é as mortes, o body horror. Cara, e tem um rolê que diz que esse filme é o filme mais gay de terror lançado. Cara, perto do Chuck, a primeira, a segunda, terceira temporada, não tem como, cara. Cara, mas eu nunca entendi essa pira, cara, que os caras falam. Eu não entendi o filme essa pira, mas tá tudo bem. Cada um com seu cu, cara. Então, vamos pro próximo. A Hora Pesadelo, o novo Pesadelo. Bom filme, cara. Vou colocar acima do remake até, cara. Vou colocar acima do remake essa parada. Cara, a Hora Pesadelo me surpreendeu, cara. Porque ele lembra muito um Pânico, cara. Que é do próprio criador Fred Krueger. O criador do Pânico criou Fred Krueger. Cara, essa doideira é muito boa, cara. Essa mistura, cara. Primeiro filme começa com a metalinguagem, cara. Tecnicamente falando. Porque você acompanha a história da Heather Carpenter, que é a atriz principal que faz a Nancy no filme. Já começa por ali a doideira.
E ela tá trabalhando quase num roteiro pro próximo filme. Tanto que tem umas metalinguagens bem fodidas. Parece o Opry ainda fantasiado Fred Krueger na TV. Os caras tudo fantasiados de Fred. Cara, é doideira pra caralho esse T7, cara. Cara, é muito louco esse set, cara. Na moral, esse set é muito louco, velho. Esse... Daí começa o roteiro e começa a morrer os atores começa a morrer pelo produtor. Que é o marido dela no filme. O produtor do filme, o produtor das ruas. Ele morre pelo Fred, mesmo. Ele coloca a barriga e vai rasgando, cara. O cara vai no meio do cara, com a garra. E começa a primeira morte. Daí tem uma segunda morte que eu não lembro. E o filho dela começa a meio estar em surto, praticamente. Começa a entrar meio em parafuso. Porque o Fred tá querendo sequestrar ele. E o Fred nesse filme é meio que um roteirista, tecnicamente falando. Porque ele quer reescrever algo real, cara. Meio que dá pra dentro do filme. É que o Fred é um demônio incumbido dos pesadelos, mas ele só aparece depois do 6º filme. De fato. Parece que os 6 filmes nunca aconteceram de fato. Só o 7º tá acontecendo de verdade. Cara, é uma metalinguagem muito boa, cara. E a volta, só porque a volta da própria Nancy, cara, é muito bom, cara. No geral. Cara, e volta a ficar tenso porque quando coloca o filho dela como alvo do Fred, cara, fica tenso o filme, cara. O filme ganha uma tensão fodida, cara. Cara, acho que não é à toa que esse é um dos melhores, cara. Disparado, cara. Fora que o final, cara, que não é um spoiler, principalmente, porque o filme se dá metalinguagem ser meio bizarro. É que o roteiro depois sai completinho, cara. E meio que fica naquela, que foi real ou não foi real, cara. Fica ambíguo aquele roteiro, cara. Quando o roteiro sai, mas é confirmado sim e não. Não tem uma resposta definitiva pra isso, cara. Meio que indica, o és o próprio Fred, você fica muito naquela, então... Por esse motivo ele fica muito bom, cara. É muito foda. 4. Pesadelo comum. Cara, acho que ele é ok, cara. Pensei que ia ser pior, cara. Ele entra no pesadelo comum já, cara, por causa do ponto. Ele mata os protagonistas do 3 já no primeiro. Na primeira cena, cara. Primeiro mata aquele carinha lá, o Joey. O Joey tá lá da equipe do 3, do Versões. Cara, coloca uma peituda nadando, daí o Fred busca ele na água, cara. E já leva e já mata. E vai com o amigo negão dele, cara. Esqueci o nome dele, cara. Tem um amigo negão dele. Amigo negão da Trance. Da Trance, coisa assim. Cara, daí ele vai justamente onde o Fred foi enterrado no 3º filme. O esqueleto dele. Vai lá, o Fred mata o cachorro dele primeiro, daí mata ele. Se não me engano é essa ordem, cara. Cara, daí mata o chamado Trish. Daí só que tem outra protagonista chamada Alice. No caso. Alice Cooper. Cara, que eu não achei ela ruim, cara. Por causa da atriz, cara. Patricia Arquette, se não me engano. Patricia Arquette, no caso. Cara, eu não achei tão ruim nesse aspecto. A Patricia Arquette substitui bem tanto a Nancy, tanto a Trent terceiro, cara. Substitui bem ela, no geral. E, cara, é muito bizarro mesmo, cara. Cara, eu não achei ele ruim, cara. Porque tem uma cena, acho que da própria Alice que vê, ela no passado, e o Fred tá com o óculos solar, cara. Aquela cena é infame, cara. Aquela cena é infame de tão boa que é, cara. De tão ruim que é, cara. Fora que tem a famigerada morte do Karateka, cara. Que o Fred dá uma agarrada no peito dele, cara. Cara, essa parada é muito foda. Cara, fora que o visual do Fred não tá ruim nesse filme. Tirando a dublagem, cara. Acho que a dublagem foi mudar lá pro 4º, 5º filme a dublagem. Foi mudar, cara. Cara, no 4 a dublagem tá um pouco estranha. Isso existe muita diferença na dublagem, então... Eu achei o dublado. Queria pegar tudo na legenda, mas a mãe não assiste legendado, então dá complicado. Então, vamos lá. No geral, um filme bom. As mortes são legais, cara. Pelo menos em compensação do 4, ele tem umas mortes legais, cara. Cara, não é super completo, cara. Só pelo fato de matar o protagonista já ganhou, cara. Cara, é bizarro, cara. Acho que nesse que teve a trash trocada já, cara. Mas ela ia morrendo mesmo no começo do filme, então foi uma boa Patrícia, cara. Cara, e o que eu posso falar de bom
Mas esse filme é simplesmente aquele body horror final do Fred Krueger, cara. Lá ali tem um body horror lindo de se ver, cara. Começa um monte de tentáculo saindo do Fred, saindo de tudo que é parte do corpo dele, cara. Daí ela, de quando todos os tentáculos saem, ela liberta a alma de todos os caras do Fred matou, cara. Cara, aquela cena é muito boa, cara. Cara, 4 indico pra tirar das dúvidas, cara. Que muita gente fala que 4 já é ruim, cara. E agora vai vir o que porra é essa, cara? Sem zoeira. Que porra é essa? Vai entender, cara. Ele tá escrito com uma cena específica. Até demais, cara. Cara, não contar a cena específica. É a morte do videogame, cara. Meio que o Fred controla um dos caras pro videogame. Mas parece aquele filme, parece aquela censura que teve nos 90, filme terror, cara. Que eu tenho essa suspeita que teve. Cara, não tem sangue na cena, cara. O máximo de sangue que tem na cena é quando o moleque morre, de fato. Cara, mas a cena é muito ridícula. Ele começa a apertar um botão de pulo infinito. Ele começa a bater a cabeça na parede, cara. Ele começa a dar mais risada. E como ele entra, é meio bizarro, cara. Que parece que alguém fumou alguma coisa, cara. Pra esse negócio, cara. Eu tô falando só dessa cena específica pra começar. Porque a trama não faz a porra do menor sentido. Cara, aí começa a trama do... Perdão, vocês começam a trama de acrescentar coisa que não precisava ao vilão, cara. Cara, nunca foi mencionado que o Fred tinha uma filha no decorrer da franquia. Nunca. Cara, nunca foi mencionado uma única vez que tinha uma filha, cara. Isso que me quebra. Cara, isso que me quebra, cara, desse filme. Ele nunca teve filha, cara. Nunca foi mencionado a filha dele. E nunca foi mencionado que foi casado. Uma única vez na franquia inteira, cara. Considerando que o 4 e 5 é dos mesmo diretor, cara. E o 6 é do outro diretor já, cara. Olha pra dar uma zona, cara. Entender isso aí. E é o último capítulo da franquia, diz passagem. Canônico mesmo, porque tirando o 7, que é tipo uma espécie de soft reboot, se for calcular bem. Cara, é muito estranho esse filme, cara. Não dá pra entender muita coisa. Meio que a trama inicial é tipo uma viagem do tempo mesmo. Cara, é meio uma viagem no tempo, cara. O cara lá, tipo, pensei que era o Jake, mas era um outro cara que não tava no quinto filme. Já começa por ali a trama. Já começa errado, já começa por ali a trama errado. Começa com o cara, ele vai parar numa clínica de maluco, literalmente, de jovem maluco. Cara, é muito difícil entender. Ele aparece com um jornalzinho falando da esposa do Fred. Isso que nunca foi citado uma única vez no filme. Nenhuma vez no filme. Nada foi citado. Igual eu falei antes. Do nada. Daí ele começa um flashback de uma criança com uma menina. A mãe dela, que é a mãe do mulher do Fred, e o Fred. Você já joga 2 com 2 que ele era pai de criança, cara. Que isso não faz o menor sentido. Parece que criaram pra tentar mais humanizar mais o Fred, mas ficou muito ruim, cara. Esse negócio ficou muito ruim. Fora os personagens com uma santa, cara. Para analisar, cara. O próprio maluco que vai pro passado pensa que ele é o filho do Fred, mas se ele vê no flashback uma fucking criança, uma menina, não tem como ser ele, cara. Já começa por ali o erro, cara. Cara, isso me deixou incrédulo, cara. Cara, só tem 2 pontos positivos, cara. Cara, a dublagem do Fred é muito boa desse filme, cara. Não ironicamente, cara. É muito boa a dublagem do Fred, cara. Ele tem a dublagem do Fred vs Jason, cara. Aquele filme, cara. Ele tem a mesma dublagem do cara do Fred vs Jason, Fred, cara. Aquela voz imponente. Mas pro filme ruim, cara. Puta que pariu, cara. Não tem como, cara. Cara, pra ser sincero, o que sobrou de bom foi ver os caras de final, cara. Esse filme. Com o filme anterior passando, cara. Porque o filme em si, cara. Cara, contar uma cena específica do filme, que é lá pro final, quando o Fred morre mesmo, cara. Que tirando a explosão do Fred na cabeça, a cabeça voando dele em 3 direções diferentes, cara. Aquilo é ridículo, cara. Cara, você vê, take é take, cara. Que os caras pegaram o mesmo take da mulher jogando coisa na cara dura. Você percebe isso, cara. Tem uma olhada, até você percebe de primeira, você percebe isso aí. A mulher tira um gancho, tira o shuriken, tira a faca. Não sei de onde.
no caso. Ela tira a faca, não sei da onde, cara. Ela pegou só 2 facas e uma shuriken. Daí ela detona o Fred esse filme, cara. Humilha mesmo, cara. Eu não vou reclamar de um Predador Caçado, porque o filme é tão ridículo que é aquela única coisa que começou até a salvar um pouco, cara. O filme é tão ridículo e ruim que é aquilo que tá salvando o filme, cara. Cara, o Fred, esse filme tá um palhaço, cara. Não dá pra tancar esse Fred, cara. Não dá pra tancar esse Fred, cara. Cara, isso é de intancável, cara. Não dá, cara. É um filme intancável, cara. Por isso que porra é essa, cara? E nem faz sentido temporal, cara. Meio que no 5º filme, ele já vai aparecer aqui, meio que tem um loop temporal que é aplicado no filme. No 5º filme, que foi reaproveitado no 6º. Só que o loop temporal aqui é ridículo, cara. Os caras vão, tipo, no loop temporal bizarro, cara. Eles vão lá pra placa, vê a placa do cara com chapéu. Ok. E tudo tranquilo. Daí o cara vai lá de novo. Daí repete umas 3, 4 vezes esse negócio, cara. Mano, é muito ruim isso aqui, cara. Fora que as mortes, cara, ser sem sangue praticamente, boa parte delas, cara, estraga muito o negócio, cara. E a Springwood, esse filme, não faz o menor sentido, cara. Meio que tem uns pais que perderam as crianças durante o Royal, durante os eventos do Fred matado. Cara, que, tipo, não dá pra acreditar. Os caras parecem um bando surtado, cara. Cara, vocês que mais me deu raiva, cara, assistir até o fim, cara. Eu aguentei assistir até o fim, cara. Sinceramente, eu aguentei, cara. Não fui o ator que eu dropei do filme completo. Mas, sei lá. Não, compensou, cara. É muito ruim mesmo, cara. Esse eu indico mesmo, cara. E é o último franquia. Se quiser entender mesmo, tem que ver ele, cara. Querendo ou não. Agora vem Hora do Pesadelo 3. Fugo meu xodózinho, cara. Esse e o remake foram o que mais assisti, cara. Porque eu alugava uma locadora aqui perto de casa. Filme terror, cara. Sempre fui terror, cara. Então, sempre fui dessa. Sempre fui terror, cara. Terror e ação, cara. Por quê? O banco da infância era Van Damme, Chuck Norris, Colheita Maldita e Drácula 2000, cara. Eu tinha os VHS, cara. Colocava VHS que abominava, ô, essa sambô, cara. E Cavaleiros, cara. Igual que eu de Cavaleiros. Cara, me lembrei certinho. Nesse período só alugava Hora do Pesadelo, remake e esse, cara. Então esse é o que mais sei por WO, por que pareça. Cara, e o conceito do Guerreiro do Sonho é muito bom, cara. Pelo conceito, e por ser do próprio Wes Craven, cara. O original, tipo, o criador original, cara, da parada. Ajuda muito, cara. O conceito deles ter poder nos próprios sonhos pra derrotar um monstro, cara. Eu acho muito foda esse conceito, cara. Fora que as mortes são visceral nesse filme, cara. Tem a morte do mambu do sonâmbulo, cara. Que puxa o tendão. Ele puxa o tendão dele, cara. Cara, muito irado aquela morte, cara. Cara, fora que a Nancy volta, cara. Cara, a Nancy é o coração da franquia. Nancy e o Rob Taggart, o coração da franquia, cara. Tirou eles. Tirou tudo da franquia. Tirou um remake, porque o remake é foda da franquia. Porque é um remake, cara. Consigo separar as coisas, cara. No caso. Eu separo as coisas primeiro. Vai voltando pro filme. E aí que o Pinocchio é citado, cara. E nunca mais é citado o Pinocchio na franquia inteira fora da Flash Jason. Essa é uma reclamação que eu tive, cara. E Pinocchio é uma droga retardante de pesadelos, cara. Que é desse universo. Acho que é desse universo. Que só aparece Flash Jason depois, cara. Nesse caso, e a Nancy volta meio traumatizada dos pesadelos. Depois que ela toma esse remédio mental, ela não tem mais esses pesadelos. Só que tem uma garota, que é o novo alvo do Fred, chamado Trance, que tem uma mãe meio que é uma prostituta na trama. Dá pra saber disso. Aí tudo bem, cara. Daí que o Fred começa a atacar dentro daquele coisa. Tem uma modelo, uma menina que é modelo, maluca fritada. Cara, não me lembro das mortes, minha cabeça não funciona. E o hospício é meio punitivo com os caras, a questão do Fred, fica muito naquela, na apreensão. E aqui explica mais sobre a mitologia da mãe do Fred, cara, que é muito boa, que é a Amanda Kruger, que ela entrou, cara, num presídio, os caras não ficaram bem, cara. Não um presídio, cara, é tipo uma coisa tipo manicômio mesmo, mas aí sai com um presídio, prisão, cara. Manda lá estuprada por todo mundo daquele presídio. E o Fred nasce a partir disso, cara. Depois da busca sofreu, nasce o Fred. No 3, é citado ali, cara. A parada do Fred, a mãe do Fred, citado ali, cara. A origem do Fred. Cara, essa origem não é tão explicada assim, mas acho muito boa, cara. Como que é apanhada no filme. É muito pouco no filme.
Cara, é nada, tipo, que é parada do sonho, cara. Que é picado e tem a volta do pai dela, cara. A volta do pai dela é muito boa, cara. Eu não coloco um top 1, cara, porque só tem vaga pra um clássico aqui. Deixa essa vaga clássica. Que ele entra facilmente no tirar, cara. No tiresse, que eu chamo. Cara, é muito bom esse filme, cara. Explica o passado do Fred, como eles queimaram, foram, onde os rostos enterrados. Meio que no primeiro explica o que aconteceu com o Fred em si, mas não é tão grande coisa não. Mas aí ele explica um pouquinho melhor, cara. O rosto foi enterrado na fábrica, no estacionamento, o pai dela se sacrifica pra ajudar. É muito bonita, cara. Esse negócio é muito bonito, cara. Cara, é muito desses pequenos pontos, cara, que faz só pra o 3 ser um dos melhores, cara. Facilmente, cara. Fora a batalha final, cara. Tipo, eu acho do caralho, cara. O Fred explodindo, cara. Porque você lembra de Luz e a Nancy sacrificando, cara. Porque a Nancy não volta no 4. Então, a Nancy sai meio que se sacrificando, cara. Acho que por isso que eu acho que esse filme é muito foda. Então, vamos lá. Hora pelo 5. Sonho do neném, literalmente. Cara, vai ficar na mesma categoria do 2, cara. Algo bem específico. O Fred sem poderes volta do nada. Cara, você começa a questionar como que esse Fred voltou, cara. Meio que a cena inicial é pra estabelecer como o Fred voltou. Tanto que a personagem da Alice continua, só que ela cai no banheiro no sonho e ela tem um flashback da banda nesse sonho. Coisa assim, ou na cama, sei lá, não lembro bem onde, mas ela tem esse flashback. Ela acorda um pesadelo, mesmo, onde ela própria Amanda, cara. Amanda Kruger, cara. E daí o Fred nasce a partir desse pesadelo. Pelo que entendi foi isso, cara. E ela meio que é o gatinho pra puxar a pessoa pra morte, cara. Quando ela tá grávida, o Fred tem poder dentro da Terra, cara. Da própria Terra, não num pesadelo, cara. Não tem poder dentro de um pesadelo, cara. Cara, cara, como posso falar? Tem a aparição da Amanda um monte de vezes, cara. Cara, tipo, o filme é quase um filme sobre mãe, cara. Sobre a mãe do Fred, praticamente, cara. O bebê Fred, porque ela não queria ter o Fred, cara. Desde o princípio. Tanto que um dos malucos vai pra ela abortar, cara. E ela não aborta, cara. A criança. Não chega a abortar, não marca nem a pau, cara. Ela vai lá e cuida, cara, no final. Isso parece no filme. Que ela realmente cuida da criança, cara. Ela aceita, cara. Podia ficar mais fácil? Podia, mas o Fred, acho que nem o Fred ia deixar, cara. Esse período nem o Fred ia deixar, cara. Porque ele tava dentro do espírito da criança, cara. Cara, é uma zona desse filme, cara. Então, vou tentar resumir certinho, cara. Vou falar um pouco das mortes e o visual do Fred. O visual do Fred aqui, cara, tá feio, cara. O bicho tá judiado, cara. Não vou falar muita coisa, não. O visual é muito judiado, cara. O do 6 é muito judiado, cara. É muito ruim o 6. Eu acabei não falando. O visual do 4 parece uma bolacha, mas dá pra ver que é o Fred ainda. No caso do 5, o visual dele é muito horrível, cara. Cara, primeiro, ele tipo é um bebê cabeçudo, cara. Parece de Ceará, cara, primeiramente. Um bebê totalmente cabeçudo. Cara, daí ele vai entrando no. Cara, cura umbilical. É uma zona, entendeu isso, cara? Meio que o Jacob é um alter ego do Fred. É uma zona do cacete. Daí a amiga dela, a sobrevivente, a nadadora, como é que sobrevive? Acha a ossada da mãe do Fred, a Amanda. Ou acha a própria Amanda. Depois, quando o Fred tá prestes a matar ela, o filho da Alice, filho dela, a mãe dele aparece. As duas fazem uma troca. O Fred volta à barriga da própria mãe dele, cara. Cara, eu quase coloquei no what the fuck, cara. Que porra foi essa, cara? Por causa desse detalhe, cara. Mas acho que uma trama. Não achei tão ruim, cara, como trama. Mas ele, Sonho de Neném, cara. Não é tão ruim, cara, mas descaracteriza bastante o do Fred, cara. Fora que é o filho da própria Amanda, cara. Então, acho que é isso, rapaziada. Eu assisti tudo do filme. Cara, foi uma franquia relativamente boa de assistir, cara. Tirando os 5, 6, cara, que foi quase sonífero assistir até o final, cara. O 2 me surpreendeu, que eu sei que. Eu sei que não é o Fred, cara, tecnicamente falando. Mas acho que isso no geral, rapaziada. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe e tchau.